Bom dia a todos. Dando continuidade a esse trabalho, eu quero apresentar aqui para vocês algumas relações que existem tanto nas falas da nossa psicóloga entrevistada, a Marila, como também nos textos que nós estudamos durante esse semestre. E o primeiro texto no qual eu quero falar a respeito é o texto do CFP, o texto que vai falar sobre as técnicas de atuação psicológicas na educação básica, né? E esse texto vai trazer a seguinte reflexão para nós. Esse texto vai trazer a reflexão de que, dentro de um ambiente escolar, existem diversos tipos de alunos. Alunos que passam por diversas dificuldades, que agem de diversas maneiras e simplesmente lidam, né, respondem a certas situações de formas diferentes. E dentro dessas respostas, pode acontecer uma dificuldade na aprendizagem, uma dificuldade de interação e diversos outros fatores que são consequências de atitudes vivenciadas dentro do lar deles. É por isso que nós, enquanto psicólogos, precisamos observar não só o contexto escolar que esse aluno vive, mas também o contexto pessoal. O que ele vive dentro da casa dele, né? O que ele passa dentro do lar dele, com a família dele. É por isso que eu coloquei aqui no slide para vocês a frase de que nós não podemos compreender a educação sem inserir ela nos contextos das políticas econômicas, das políticas públicas, das políticas sociais, porque é simplesmente isso que dá suporte, que compõe um indivíduo. Então, qual que é o papel do psicólogo dentro dessa situação, no caso? É conhecer justamente as direções éticas, as direções políticas que vão nortear esse cotidiano escolar. Aquilo que o aluno vive dentro da casa dele é passado, sim, para o ambiente escolar, independente de qual seja a dificuldade, o problema que ele enfrenta. Então, é prioridade, sim, das ações dos psicólogos conhecer essas direções éticas, conhecer essas direções políticas, né, e compreender questões nas quais a professora Amanda, em uma das aulas dela, já expôs para nós. Nos perguntarmos, a escola é para quem? Para esse aluno, para que serve a escola? Ela já nos trouxe uma vez o exemplo de que existiam alunos, e isso é muito presente, infelizmente, que existem alunos que vão para a escola apenas para comer porque dentro do lar deles não tem uma alimentação. Então a preocupação dele é ir para a escola para comer, entendeu? E não para poder simplesmente aprender. Qual é o interesse que essa criança que não tem nem o que comer dentro de casa vai ter em estudar? Então essas situações são passadas, sim, para o cotidiano escolar, e nós precisamos ter essas direções éticas, essas direções políticas para nos adequarmos a tudo isso, para ter um olhar diferenciado para aquele aluno, para aquela criança, aquele jovem, e tentar ajudar, auxiliar da melhor forma possível para que ele não venha ser impedido de aprender aquilo que ele precisa aprender, de evoluir como ser, como indivíduo, como ser sociável, entre outras questões. E é justamente isso que a Marila vai falar nesse trecho que eu vou deixar agora a seguir para vocês. Porque você lidar com a criança, você está lidando direta e indiretamente com o adulto. Porque não existe uma criança sem um adulto. Então, ali você resolve conflitos familiares, gestacionais. A gente fazia anamnese quando as mães chegavam para fazer a matrícula. A anamnese era feita por nós, estagiários de psicologia. Então, ali a gente via como foi a gestação daquela criança, como foi o parto. Então, assim, você tinha como ter um feedback daquela criança, montar uma pasta e na maneira certa, na hora certa, atuar naquele serzinho que iria apresentar ali para você algum tipo de demanda, algum tipo de medo, de trauma, de comportamento, de inserção na sociedade, e por aí. E a respeito dessa fala da Marila, nós podemos também fazer uma ponte para um dos outros textos os quais nós estudamos, que foi o texto de afetividade e práticas pedagógicas. Esse texto, de forma resumida e simplificada,
ele vai trazer para nós justamente essa frase que eu coloquei aqui no slide, de que são as relações sociais com efeito, as que marcam a vida humana, conferindo ao conjunto da realidade, que forma seu contexto um sentido afetivo, seja coisas, lugares, situações, entre outras. O que isso quer dizer, né? A importância da afetividade nas nossas vidas. Quanto a afetividade marca as nossas vidas. Em uma das aulas também da professora Amanda, ela trouxe aqui para nós a reflexão de quantos de nós já fomos marcados por algum professor ao longo do nosso período acadêmico, ao longo da nossa vida, né? E nós realmente podemos voltar os nossos olhos para essa situação. Nós já fomos marcados por algum professor que nos ajudou de alguma forma, de que simplesmente demonstrou esse laço afetivo de alguma maneira sobre as nossas vidas. E até hoje nós somos sim capazes, ainda que tenha tempo ou não, nós somos capazes de lembrar dessa situação, ou seja, fomos marcados por isso. E é de extrema importância essa relação, esses laços criados, porque são justamente esses laços que nos tornam pessoas melhores, esses laços que nos ajudam na situação de dificuldade vivenciada no hoje, vivenciada no presente. Isso não só para nós, mas vamos voltar os olhos para as crianças, né? Para o âmbito ali escolar, para o âmbito infantil, para o âmbito jovem. E isso faz a diferença, fez a diferença na minha vida e eu creio que na vida de muitos outros aqui presentes também. Então, essa afetividade com certeza é de extrema importância. O psicólogo, o professor em si, vai sim se deparar com diversas situações difíceis de serem enfrentadas. Problemas relatados por alunos que são difíceis de engolir, que são difíceis de aceitar, e muitas das vezes não tem como nem aceitar. Então, esse laço de afetividade é necessário para que haja ali para com o aluno, para com a criança, para com o jovem, um apoio, um suporte. Nós precisamos talvez olhar para a criança, para o adolescente, e nos entender no papel de que muitas das vezes ele passa mais tempo conosco do que com a própria mãe, do que com o próprio pai. E qual que é o suporte que nós podemos dar através desse laço afetivo, né? Qual que é o nosso posicionamento diante de tudo isso? E a Marila, logo em seguida, ela vai falar um pouquinho também a respeito desse ponto. E antes disso, eu quero falar para vocês também um pouquinho a respeito da violência. No nosso texto Violência, Clima Social Escolar e Bullying, ele simplesmente vai trazer para nós o fator de que o papel do psicólogo, né, a importância ali da atuação do psicólogo nessa instituição é muito grande. Tem uma relevância muito grande, um desafio muito grande. Por quê? Porque ele simplesmente vai articular, seja profissionais que trabalham dentro do ambiente escolar, como professores, diretores, coordenadores, como também as pessoas presentes no ambiente extraescolar, os pais, tios, avós, e entre outros, né? Qualquer pessoa que esteja envolvida ali no ambiente extraescolar do aluno. E é necessário ter essa visão, né? É necessário ter essa visão para que aconteça o quê? Né? Para que esse desafio é proposto? Para que haja um rendimento escolar, educacional, um bem-estar psicossocial da criança, do jovem, do adolescente presente ali no contexto escolar. E é não apenas olhar para a situação de será que o estudante, o aluno ali vai fluir de forma melhor no programa escolar? Quer dizer, será que se nós intervirmos nessa situação, ele vai
responder às atividades que são enviadas? Será que ele vai tirar uma nota melhor? Não é, o foco não é esse. O rendimento que nós procuramos não é apenas esse, mas sim o rendimento onde visa contribuir para essa construção, né, dos novos cenários, das práticas educativas, ter essa, como eu posso dizer, a adequação a respeito das novas realidades sociais. Então, é olhar para a situação que o aluno vive como um todo, buscar compreender aquilo que ele vive mais uma vez, né? O que ele tem passado dentro da casa dele, dentro da família dele, o que tem gerado as situações, o que as violências de que forma as violências podem afetar essa criança, esse adolescente, e cuidar também ali do ambiente escolar, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, acontece muita prática do bullying dentro até mesmo do ambiente escolar. Então, criar ali um ambiente que seja capaz de valorizar a solidariedade, valorizar o respeito, a individualidade de cada um, e permitir que existam profissionais, contribuir para que existam profissionais comprometidos socialmente com essa tarefa, né, a tarefa realmente do docente, em contribuir com tudo isso, em contribuir para que haja o fim dessa violência vivenciada no ambiente escolar ou não, até porque, como já citado, seja no ambiente escolar ou seja no ambiente familiar, isso tudo também é levado para dentro do meio acadêmico. A escola ela é um ambiente que ela é uma extensão da família. Então, além vamos dizer assim, desses acontecimentos corriqueiros, que é do dia a dia, existia também muita demanda psicológica forte. Por exemplo, abuso, agressão, porque tudo isso a criança leva para dentro da sala de aula, que é onde ela confia na professora, nos colegas, na tia do lanche, na tia da educação física. Então, esses assuntos sempre vão ser manifestos na escola. Então, assim, já teve casos de criança chegar contando de abuso sexual, contando de forma natural, com a naturalidade da criança. Então, assim, o psicólogo, naquele momento ali, ele entra com um olhar clínico, com um olhar técnico, com a intervenção necessária e faz o encaminhamento. Certo. Para finalizar agora, eu quero trazer para vocês o texto Desafios para o Psicólogo, texto apresentado também durante esse semestre. E esse texto vai falar um pouquinho a respeito das funções gerais do psicólogo dentro do ambiente escolar, dentro do contexto escolar, né? E essas funções são o quê? É a avaliação, a orientação, a intervenção, a formação e docência, a consultoria e assessoria, as pesquisas. E é interessante porque dentro dessa entrevista que nós tivemos com a Marila, nós podemos presenciar o quê? Compreender o quê? Que dentro desse contexto, né, dentro desse ambiente escolar, é possível que ocorra, e é muito frequente essa ocorrência, de que os outros profissionais que atuam ali não compreendam qual é a real função do psicólogo, ou até mesmo o próprio psicólogo dentro desse ambiente não compreende qual é o teu papel ali dentro, e isso é de tamanha importância. É importante compreender o seu devido papel e agir de forma correta para que não haja ali nenhum tipo de dificuldades que possam ser geradas através de um posicionamento inadequado. Então, é necessário, né, compreender um pouquinho dos seus passos dentro
desse ambiente, daquilo que você pode, daquilo que você não pode, retirar ali um pouco do senso comum, retirar o achismo e vivenciar as verdadeiras funções a respeito dessa área, a respeito desse ambiente, a respeito dos alunos, de forma geral. Eu vou trazer aqui para vocês a citação a respeito dessa circunstância, desse fator, na qual a Marila traz para a gente. E quais as dificuldades que você enfrenta lá dentro, né, nessa profissão? Olha, gente, uma das piores, não vou dizer dificuldade, mas talvez assim, uma grande confusão que as pessoas fazem é quanto ao papel do psicólogo dentro da instituição. O psicólogo, ele não é o tio da bronca, ele não é a bruxa, ele não é a fada. O psicólogo, ele tá ali para ajudar a intermediar essa ponte família, escola, sociedade. E se nós não nos posicionarmos, nós não vamos nos fazer entender. Então, cabe a nós, profissionais, que estivermos inseridos dentro da instituição, saber do nosso papel. Não é papel do psicólogo rotular, não é papel nosso taxar, diagnosticar, medicar, nada disso é nosso papel. Nosso papel é fazer essa ponte entre escola e família, promover reuniões, palestras, estudos, roda de debates, para a gente tentar levar uma sociedade mais, para levar para dentro da escola essa realidade para a sociedade poder entender. E falando sobre isso, já teve alguma vez que teve alguma discussão lá dentro sobre, por exemplo, algum professor discordar da abordagem que você está tendo com algum aluno? Já teve alguma coisa do tipo? Muito boa essa pergunta. O professor, ele é o soberano da sala. Mas no nosso conhecimento, nós somos soberanos. E muitas vezes choca, porque é o que eu falei para vocês. Esse menino é muito custoso, ele é hiperativo. Você está falando que ele é hiperativo por quê? Você tem diagnóstico? Você fechou um diagnóstico pautado em neuropsicólogos, em psiquiatras, é um exame tão complexo, esse é um dos exemplos que eu estou dando. Então, muitas vezes, a professora, ela está ali tão saturada, com uma sala cheia, com muito aluno, com uma carga horária alta, então, eles querem fazer que o nosso papel seja simplificado apenas em hiperativo, autista, sabe, assim, uns rótulos que a gente sabe na psicologia que não é assim que você faz um diagnóstico. Um diagnóstico de uma criança com autismo, por exemplo, é um diagnóstico muito, muito complexo. Não é só porque a criança ficou ali sentada na hora do recreio num cantinho que ela tem que ser taxada de autista, entende? Então, assim, essas são as maiores dificuldades que a gente enfrenta com as professoras.